Beleza, pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a respeito da edição das colunas, a inserção das tarefas, sobre a inserção de marcos e também as tarefas periódicas, a inserção delas, beleza? É um vídeo muito importante, né? Como eu digo para os meus alunos lá, ó pessoal, esse tema aqui é IPC. O que é IPC, professor? É importante para... Beleza, galera? Eu já estou aqui com o MS Project aberto, entendeu? A tela dele aberta aqui. Eu vou estar dando início ao vídeo. E conforme eu for executando as tarefas, né, como nos outros vídeos, eu vou explicando para vocês as configurações. Beleza? Vamos lá para o vídeo então. Bom, pessoal, estando aqui na guia do MS Project, né, nós temos duas formas de estar inserindo essas colunas. Aqui no meu caso aqui, você pode estar vindo aqui no final, clicando aqui para inserir a coluna. Eu posso inserir uma coluna aqui, ela vai ficar do lado esquerdo. Eu digito aqui, o MS Project já tem colunas pré-definidas. Eu posso estar criando ela aqui no caso e arrastando ela para a posição que eu quero. Ou eu posso estar vindo aqui direto, aqui aonde eu quero inserir a coluna. Eu quero aqui, ó, do lado do nome da tarefa. Tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito, inserir coluna. Ele inseriu a coluna, eu vou nomear. Vou dar o nome no caso aqui, né? A minha coluna. Eu vou vir aqui, vou botar EDT, vou dar Enter. O MS Project já tem ela pré-definida. Então, pessoal, tendo a coluna criada aqui, ele criou aqui a EDT, né, que já é pré-definida. A EDT, na verdade, aqui, ó, ela inclui os códigos de estrutura da divisão de trabalho EDT, que são códigos alfanuméricos que você pode estar vendo a posição da tarefa associada dentro da estrutura hierárquica do projeto. Tá difícil sair hoje. Então, no nosso linguajar aqui do Project, nós estamos mais acostumados com WBS. Então, eu vou renomeá-la aqui para WBS. Como que eu faço isso daqui? Eu vou vir aqui, ó, em configurações de coluna, tá? Configurações de campo. Repare que o nome do campo eu não consigo mudar, mas o título eu posso. Eu venho aqui e boto WBS. Tá? Aqui vai ser os códigos hierárquicos do projeto. Então, pessoal, feito isso aqui, eu vou estar inserindo agora as tarefas. Tá? Aí eu tenho duas formas, eu posso estar digitando aqui. Eu vou pôr aqui, não tarefão, como é uma parada de usina, eu vou estar utilizando termos mecânicos, né? Eu vou pôr aqui, troca de rolamentos. Botei troca de rolamentos aqui. Embaixo aqui, eu vou estar pondo outro, que é atividade 1. Localização. Eu preciso, né, estar fazendo essa atividade de localização, porque eu tenho que fazer um mapeamento da área, fazer um mapeamento de todos os riscos possíveis que tenha na área onde vai ser feita a atividade, né? Então eu tenho que fazer essa localização, saber quais são as coisas que podem estar acontecendo ali, que podem estar atrasando a atividade, se tem uma atividade que está sendo executada no local, entendeu? Fora do escopo, tudo isso tem que ser feito aqui. Então eu tenho que fazer mesmo essa localização, fazer o mapeamento da área. E na atividade 2 dele, a substituição, né? Atividade 2, substituição. Beleza. Inserir aqui as minhas atividades, só que eu tenho que subordinar essas atividades aqui à troca de rolamento. Como eu faço? Eu venho aqui, pessoal, seleciono as duas, venho nesse botãozinho aqui, ó, recuar a tarefa. Quando eu mando recuar a tarefa, ele vai recuar para dentro ali da tarefa da troca de rolamento.
Fazendo isso, você vê que já muda. Ele já me pergunta, bota aqui quais são os dias, e você pode ver, tá? Troca de rolamento, aí tem 1.1, 1.2 da atividade, beleza? Aqui ele já bota o início dela, dia 9. Eu vou botar quantos dias de duração essa atividade vai durar. Eu vou botar aqui que essa atividade aqui vai durar 2 dias. Eu vou botar 1 dia para localização e 1 dia para substituição. Aqui, pessoal, eu só estou dando exemplos. Nos vídeos futuros nós vamos estar fazendo um projeto mesmo, entendeu? Onde eu vou estar inserindo aqui atividades específicas, tá? Aí eu vou vir aqui e vou fazer outra atividade aqui. Tarefas, agora eu vou clicar aqui, ó. Outra forma, inserir tarefas. Eu botei a tarefa, vou renomeá-la aqui. Troca de eixo. Beleza? Eu vim aqui embaixo, de novo, vou estar pondo. Atividade 1. Localização. De repente, na área que vocês trabalham aí, né? Tem outros termos que se utilizam, mas a maioria é isso daqui mesmo, tá? Você adequando aí, como eu vou botar aqui no vídeo DDS, Diálogo de Área de Segurança, tem local que não é, entendeu? Mas, vocês vão entender aí. Atividade 2, substituição. Substituição, beleza. Reparem que tanto a atividade 2A1 como a atividade 2 e a troca de eixo, elas estão subordinadas à troca de rolamento aqui, ó. Eu tenho que modificar isso daqui. Entendeu? Eu vou pegar a troca de eixo aqui, agora eu vou vir aqui, pessoal, em recuo da tarefa. Quando eu recuar a tarefa, eu vou tirar essa tarefa de dentro da tarefa troca de rolamentos. Você repara que mudou, ficou 2, 2.1, 2.2. São atividades distintas agora, tá? Aqui não tem dias, eu vou pôr aqui 3 dias de atividade. Aqui vou botar 2 dias, 1 dia de localização, mas aqui eu vou pôr para ele aqui, eu quero diferenciar de lá 3 dias. Repare que ele modificou aqui em cima, né? Conforme eu fui. Porque aqui no gráfico gigante vocês vão ver o período que está sendo executada a tarefa. Aqui vai ter outras modificações depois, né? Nós vamos ver se a tarefa atrasou, se a tarefa está adiantada, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Aqui, vou fazer outra tarefa aqui, só para vocês terem ideia de uma coisa aqui. Lubrificação. Fazer uma lubrificação dos rolamentos. Beleza. Não deu espaço aqui, pessoal, só vim aqui dar 2 cliques. Repare que ela está vinculada também aqui, ó. Vou botar aqui, atividade 1. Localização. Atividade 2. Lubrificação. Beleza? A equipe chegou lá, fez a identificação do local, viu onde tinha que lubrificar, já botou o lubrificante específico ali, começou a lubrificação. Beleza? Vamos ter que desvincular esse cara aqui. Eu posso também, pessoal, estar aqui, ó, selecionando essas duas e vindo aqui, ó, criar um resumo de tarefa. Só que repare que ele, ó,
ele criou uma atividade 2.4 para cima, mas continuou desvinculado. Se eu desfazer isso daqui, eu vou pegar ela aqui primeiro, aqui, ó, e vou de novo recuar, né? E ela que ela já está como resumo de tarefa daqui já, beleza? Poderia estar fazendo por aqui também, tá? Conforme eu for fazendo no próximo vídeo, eu vou estar utilizando ali para vocês verem. Aqui, pessoal, eu vou estar mexendo de novo. Para localizar, vou deixar um dia. Reparem que ele já muda aqui. E para fazer essa lubrificação aqui, acredito que uns 4 dias, né? Botar uma planta aí, média aí. A gente está fazendo toda essa lubrificação. A lubrificação no caso, né? Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês aqui também o marco, né? Pessoal, o marco, ele não é uma atividade, e sim uma data específica, uma data especial. Como, por exemplo, eu vou pôr aqui o início da atividade. Isso aqui eu teria que estar pondo lá no início, né? Quando nós começarmos lá o projeto em si, que já vai ser o próximo vídeo, eu vou estar fazendo esse marco lá. Então vou vir aqui, tá? Aqui eu vou botar um marco, eu criei aqui, vou botar aqui, início do projeto. Início do projeto não, início da parada de usina. Início da parada de usina. Vou estar desvinculando ele daqui. Vocês reparem que o marco, pessoal, ele tem um símbolo diferente aqui, né? Então ele vai me perguntar qual é a duração desse marco aqui. Não sei, mas eu sei a data início dele, que eu vou botar a data de hoje, né? A nossa parada de usina está começando hoje. Eu vou estar terminando essa parada de usina no dia 31, porque eu preciso disso daqui, porque quando eu lançar a atividade periódica, eu preciso dessa data aqui já estipulada. Se eu entrar aqui no marco aqui, ó, no gráfico de Gantt já está marcado aqui o período dele. Beleza, pessoal? Tá. Feito isso daqui, pessoal, já botei o marco, já é o início da parada de usina, ela vai perdurar por 17 dias, ele está marcando aqui. Eu vou estar fazendo as atividades periódicas, eu tenho que... Seria periódico, seria uma atividade corriqueira, né? Que acontece durante o projeto, às vezes, na primeira segunda-feira do mês, ou 2 vezes por semana, tem que fazer alguma coisa ali, entendeu? Eu, no caso aqui, vou dar um exemplo. O DDS, na nossa área, na nossa região aqui, a gente fala Diálogo Diário de Segurança. E tem, entendeu? Tem que reunir a equipe, passar os informativos, falar sobre, relatar se aconteceu alguma coisa, um risco iminente que está dentro da área, alguma atividade que está acontecendo. Mas por onde eu vou fazer essa troca de rolamento? Está havendo uma solda ali, então tem que explicar isso daí para o pessoal, o que eles vão encontrar na área. Então todo dia tem que ter esse DDS, beleza? Como eu faço isso? Eu venho aqui, pessoal, tarefas periódicas, aí eu vou dar o nome da minha tarefa, DDS. Tá DDS só, é o Diálogo Diário de Segurança. Qual é o padrão de recorrência dele? Diário. Nos dias úteis, eu tenho que pôr nos dias úteis porque às vezes tem um feriado, pessoal, que não tem como estar executando as atividades. Vou dar um exemplo, 7 de setembro. Para tudo, não é? Beleza, para tudo, então vai ter que parar. Mesmo que essa parada de usina esteja ocorrendo e calhar nesse dia, vai ter que parar. Então eu só vou botar dias úteis. Tá? E aqui eu já não estou levando em consideração o sábado e domingo. Beleza? Qual é o início dele? Dia 9. Término. Após 16 dias, não. Eu botei o término, por isso que eu lancei a data lá. Beleza? Calendário. Como nós não temos o calendário pré-definido aqui, porque isso aqui é uma página nova, eu não vou mexer. Mas na outra eu tenho o calendário. Eu venho aqui, dou um OK. Reparem que ele abre aqui, ó, DDS, tá vendo? Ele já vai
Tá retornando para mim aqui com os dias, tudo certinho. Essas atividades, quando eu for lançando, pessoal, eu tenho o horário da atividade do Homem-Hora, que é 8 horas diárias, né? Com isso, eu vou ter que estar lançando esse DDS para mim, estar reduzindo essa hora das horas de atividade. Por quê? Como é toda a minha parada de usina, no final da parada de usina, se eu pôr aí meia hora por dia, vai dar uma quantidade legal de horas não trabalhadas, né, de atividade ali na parada. Então eu tenho que levar isso em conta para me saber qual é o período mesmo que eu vou ter que estipular para me projetar essa parada de usina. Se fosse 30 dias, com esse desconto aqui eu vou botar 32 dias, vamos supor. 16 dias, eu tenho que pôr 18 dias. Aí nisso o projeto vai me levar aqui no Project, vai me auxiliar nesse cálculo para mim estar fazendo o projeto com segurança, entendeu? E não está precisando assim de, vamos supor, eu fazer um projeto de 16 dias, mas a atividade na realidade não vai ser concretizada com 16, com 17 dias. Isso aí não é legal para um projetista, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta. E nós vamos levar em conta de acordo com que eu for lançando aqui as atividades no nosso projeto. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje nós falamos sobre as configurações das colunas, né? Inserção de atividades, falamos sobre o marco, falamos também sobre atividades recorrentes, né? É um vídeo muito importante, mas muito importante mesmo, não desmerecendo os outros, né? Nessa parte do MS Project, mas peço a vocês que pausem o vídeo, façam essas atividades aí para vocês pegarem a prática disso aí, porque daí vocês vão estar eliminando vários e vários problemas nos projetos de vocês, que nós vamos estar vendo isso daqui, tá? São muitos vídeos que eu vou estar fazendo sobre o MS Project, porque é um assunto muito amplo. E quanto mais você tiver conhecimento, mais você vai dominar essa ferramenta e o seu serviço, assim, você vai demonstrar um melhor desempenho, no caso, na sua função. Beleza, pessoal? Vou estar deixando na descrição do vídeo alguns links de cursos, caso vocês queiram estar se aprimorando na ferramenta, tá? E-books, cursos online, eu vou estar deixando aí. E peço a vocês, se esse vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, entendeu? Você deixe seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que aí o YouTube vai estar sempre dando um alerta, avisando a vocês quando eu for lançando novos vídeos, tá? Apesar que eu também lanço vídeo aqui todo dia às 13 horas eu estou lançando vídeo, ou um e-book, ou um audiobook, ou um vídeo sobre bonsai, cavaquinho, vários assuntos eu faço aqui, mas envolto ao estudo, entendeu? Eu gosto assim de uma música, de um cavaquinho para poder relaxar a pessoa que estuda, né? Que a mente às vezes fica um pouco pesada. Beleza, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo.